Bora lá então, galera, nossa terceira e última aula falando sobre ligações, só que agora a gente vai conversar um pouquinho sobre ligação covalente, diferente da ligação iônica, onde eu tinha alguém querendo perder elétrons e alguém querendo receber elétrons, ou seja, havia uma troca. Aqui na covalente todo mundo quer ganhar, e nisso eles acabam compartilhando seus elétrons. Então bora aprender química? Bora lá então, galera, vamos ver como é que funciona essa ideia do covalente, tá? Então, ligação covalente. Valente lembra valência, combinar, conjunto. Então, um conjunto de valência, vamos combinar nossas valências. Valência vem da camada de valência. Então, o que acaba acontecendo? Ligação covalente acontece quando tenho pequena diferença de eletronegatividade, tá? Vai acontecer principalmente entre dois ametais, ou ametal e hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio, tá? E envolve o compartilhamento de elétrons, que os dois querem receber, né? Então, eu quero elétron, você também quer. Eu quero elétron, você também quer. Eu quero elétron, você também. No final das contas, para não dar briga, eles acabam o quê? Compartilhando. Então guarda que, de longe, é o ponto mais importante que a gente tem sobre ligação covalente. Enquanto na iônica eu tenho uma troca, na covalente eu tenho um compartilhamento. Show? E a ligação covalente, galera, permite para a gente propriedades mais amplas, porque eu tenho uma grande possibilidade de combinação de compartilhamento de elétron. Então, na temperatura ambiente, diferente dos compostos de ligação iônica, tá? Os compostos de ligação covalente são sólidos, como é o caso do carbono grafite, do diamante, do açúcar, da sacarose, né? Do açúcar que você tem em casa, são sólidos na temperatura ambiente. Podem ser líquidos, como é o caso da água, como é o caso do bromo, e gasosos, tá? Podem ser gasosos o CO2, o gás carbônico, o gás cloro, o gás ozônio, o gás oxigênio, gás hidrogênio, tá? São todos compostos de ligação covalente. Boa! Cuidado que quando eu tenho compostos de ligação covalente, geralmente eu classifico em duas classes. Os compostos moleculares, que são aqueles que a gente mais vai estudar a partir de agora, tá? Composto molecular, que tem uma molécula definida. Então a água é H2O, o gás carbônico é CO2. Esses compostos que têm uma molécula definida, eles apresentam baixas temperaturas de fusão e ebulição quando comparados com compostos de ligação iônica e metálica. Já com ligação covalente também existe um composto covalente, que é o caso do diamante, que é o caso do carbono grafite, que são infinitos átomos ligados covalentemente, ou seja, infinitos átomos ligados compartilhando elétron, certo? E o mais importante, galera, que é aqui que eu diferencio um tipo de ligação da outra. O que eles vão fazer nas provas? O Enem vai fazer bastante isso. Vai te dar as propriedades e você tem que descobrir que tipo de composto que eu tenho, se ele é de ligação iônica, covalente ou metálica. E a que mais diferencia todos eles é que os compostos de ligação covalente não conduzem eletricidades quando estão puro, exceto o grafite, tá? Exceto o grafite. O prof esqueceu de fechar aqui, ó. Pronto, tá fechado. Beleza? Então o carbono grafite conduz eletricidade. O resto, quando puro, não conduz. Professorzinho, oi. A água não conduz eletricidade? Não. Mas eu assisti uma novela uma vez que a vilã jogava um ventilador ou um secador de cabelo, não lembro, dentro da água e matava a pessoa eletrocutada. Faz o quê? Dava choque. Ô galera, cuidado que a água que está na banheira, na piscina, não é água pura, tá? Água pura não conduz eletricidade, mas água de banheira, de piscina, ela é tratada, ela tem outros compostos, então ela pode sim conduzir eletricidade. Por isso
quando você está andando na praia e começa a armar um temporal, não vá para a água, porque a água salgada do mar conduz a eletricidade por ter compostos iônicos dissolvidos. Aí você tem íons livres na água. Fechado? Cuidado, para a água não conduzir, ela tem que ser pura. Lembra da nossa aula, para ela ser pura eu tenho que ter única e exclusivamente água. Não significa água limpa, por favor, a água da tua torneira, você também corre o risco de ser eletrocutado. Então não faça experimentos desnecessários em casa. Beleza, galera? Show? Boa, então guarda as propriedades, guarda a ideia principal dessa aula e eu quero te mostrar alguns exemplos que nem a gente fez na iônica na aula passada de como que você monta a estrutura de compostos de ligação covalente, certo? Bora lá então, galera, fazer alguns exemplos do mais simples ao mais complexo. Então olha só, primeiro, fiz a distribuição eletrônica, segue exatamente como a gente fez lá na iônica, tá? Então, ó, H2, eu quero montar a estrutura, a ligação, como é que fica? Então, eu fico assim, ó, olha para o hidrogênio, ele tem o quê? Na sua camada de valência, um único elétron. Lembra que ele vai ficar estável com a configuração do hélio, recebe um elétron. Só que H2 é ele com ele mesmo, certo? Como é que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, ó, você vai colocar 2 hidrogênios, um do ladinho do outro, tá? E um elétron para cada, um elétron para cada. Eu vou fazer um branco e o outro azul, só para você entender a brincadeira. Esse elétron que é branco pertence ao hidrogênio da esquerda, esse que é azul pertence ao hidrogênio da direita. Esses dois caras querem receber elétron, então a ideia é mais ou menos assim, ó, o hidrogênio da direita tem um elétron girando ao redor dele, e o hidrogênio da esquerda tem um elétron girando ao redor dele. O que acaba acontecendo é que depois que eles se aproximam e fazem a ligação, tá? Depois que eles se aproximam e fazem a ligação, eles vão compartilhar. Os dois elétrons agora passam a girar ao redor dos dois. O que você achou? Quase uma dancinha de TikTok, né? Mas ó, fica girando ao redor dos dois. Beleza, povo? Então cuidado, por favor. E como é que fica? Tá? A gente pode deixar assim a fórmula, ó, sem esse quadradinho, por favor, isso não está correto, tá? A gente pode fazer a estrutura de Lewis, que mostra os elétrons compartilhados entre os dois, tá? Esses dois elétrons agora pertencem aos dois hidrogênios, ou a gente pode fazer a estrutural que a gente já usou lá nas aulas de orgânica, aquele tracinho, que significa uma ligação só. Você entendeu a ideia? Então, ó, esse par de elétron é esse tracinho, cada pontinha aqui, ó, é um elétron que está sendo compartilhado. Ah, por isso, prof, que a gente representa com um traço? Sim, uma ligação que está acontecendo. Esses dois hidrogênios agora estão o quê? Estáveis. Prof, não sei se eu entendi. Vamos fazer mais um. Ajuda aqui, ó. Vamos lá. CO2. CO2. Vai. Para o CO2, vou olhar a camada de valência. O carbono é a segunda. Tem 4 elétrons. 4 elétrons na camada de valência. Ih, professorzinho, e agora tem 4 elétrons, ele ganha 4 ou ele perde 4? Lembra que o carbono está lá na eletronegatividade, né? Fui ontem no Clube Brasil e só comi pão de hambúrguer. Como ele está lá, o carbono, a tendência dele é o quê? Ganhar elétron. Então, a tendência aqui é para esse nosso carbono receber 4 elétrons. E o oxigênio tem 6 elétrons. A tendência é ele receber o quê? 2. Certo? Ah, professor, deixa eu te dizer uma coisa então. Aqui, ó, o hidrogênio precisava de 1 e ele fez uma ligação. Se o carbono precisa de 4, ele faz 4 ligações? E se o oxigênio precisa de 2 elétrons, ele faz 2 ligações? Você está entendendo a brincadeira? Você está começando a entender a brincadeira. Então vamos lá, ó. Como é que você vai fazer? Eu tenho lá o primeiro,
quem vai no centro, o carbono ou o oxigênio? No centro, galera, você vai usar aquele que precisa de mais elétrons, tá? Então, é o nosso carboninho. Beleza. Ao redor do carbono, eu vou colocar os elétrons da camada de valência. Não o que ele precisa, os da camada de valência. E do oxigênio, são 2 oxigênios, um para cada lado. Ao redor do oxigênio, eu vou colocar os elétrons da camada de valência. São 6, então o prof vai fazer 6 bolinhas. Fechado? Tranquilo? Boa! Agora, o que vai acontecer? Lembra que o carbono tem que fazer 4 ligações, enquanto o oxigênio tem que fazer 2. Então, o que vai acontecer? Ó, primeiro, completa o octeto de um dos elementos, geralmente do mais eletronegativo primeiro. Então, aqui, ó, o oxigênio precisa de 2 ligações, vai fazer 1, 2. Veja, o oxigênio tinha 6 elétrons, que são os laranjas, mais 2 em verde que ele compartilha com o carbono, fechou 8. O carbono tinha 4, mais 2 laranjas que ele pegou aqui do oxigênio, tem 6. Ainda não fechou. Então, vem outro, aqui, ó, uma simples, e a outra aqui, ó, o oxigênio fez mais 2, e o carbono está fazendo um total de 4 ligações. Ai, prof, eu acho que eu entendi, hein? Acho que eu entendi. Então, como é que vai ficar aqui, ó? Oxigênio, tá? As bolinhas todas, tá? Bonitinhas, compartilhadas. 4, né? De cada lado, ó. 4 entre esse oxigênio e esse carbono, 4 entre esse oxigênio e esse carbono. Ou, então, fica oxigênio dupla, carbono dupla, oxigênio. Ah, professor, entendi. O prof tinha saído da tela, né? Entendi, prof. Então, pode guardar aí. Vamos fazer que nem a gente fez na aula de iônica. Pausa. E agora você tenta resolver o último exemplo. Fechado? Vamos lá. O prof vai fazer aqui depois que você der play. Então, um elétron, ele precisa para completar. O carbono, já fizemos na de cima. A camada de valência é 2, ele tem 4 elétrons, a tendência dele é fazer o quê? Ganhar 4. Então, esses elétrons que o prof colocou aqui é o que precisa receber, tá, galera? Recebe. Aqui, ó, recebe 1, recebe 4, e o nitrogênio? O nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência. A tendência dele é fazer o quê? A tendência dele é receber 3 elétrons para fechar 8. Prof, eu acho que eu entendi. Ele precisa de 3 elétrons, então ele vai fazer 3 ligações. Perfeito. Como é que eu sei quem vai no centro? No centro, aquele que precisa de mais elétrons. Sério? Sério. Aquele que precisa de mais elétrons, eu vou colocar aqui no centro. Ao redor dele, os elétrons que ele tem, o prof vai fazer em verde. 1, 2, 3, 4. De um lado, o hidrogênio, com 1 eletrinho, e do outro, o nitrogênio, com 5 eletrinhos. Perceba que quando o prof desenha as bolinhas, não são, né, os elétrons que ele precisa, são os elétrons que ele já tem. Agora, vamos lá, ajuda aqui o prof, ó, vou fazer uma ligação, porque o hidrogênio faz uma, e agora esses 2 elétrons fazem parte tanto do hidrogênio quanto do carbono. E aqui, ó, compartilha, compartilha, compartilha. Faz uma tripla ligação. Como é que vai ficar? Você pode encontrar assim, ó, hidrogênio, 2 elétrons com carbono, que fica com 6 elétrons compartilhados com o nitrogênio. Nós chamamos de estrutura de Lewis. E pode encontrar assim, ó, hidrogênio, tracinho, carbono, tripla nitrogênio. Show? Essas ligações que o prof mostrou são as ligações
covalentes normais. Existe uma classe chamada de ligação covalente dativa que ela só ocorre em últimos casos, quando não tem mais como fazer compartilhamento, ou porque fica com mais de 8 elétrons na camada de valência, ou porque falta par de elétron para o outro elemento, eu vou fazer uma ligação covalente dativa. Mas a principal é a ligação covalente o quê? Normal. Fechado, galera? Muito bem! Na próxima aula, eu vou te mostrar alguns exemplos de como essas moléculas de ligação covalente ficam no espaço. É a nossa geometria molecular. Até a próxima aula, galera! Valeu! Tchau, tchau!